de dolo. A pessoa tem que ter escondido, tem que ter sumido, tem que ter se omitido com relação ao bem de forma proposital, de forma a passar a perna nos demais herdeiros. Se simplesmente foi esquecido de se mencionar aquele bem, se não existiu dolo por parte da pessoa, não há que se falar em pena de sonegados. Ficou bem claro isso aqui? Tranquilo, senhores? Então a alternativa C também está errada. Por fim, última alternativa, D. Ocorre a sucessão por cabeça ou substituição hereditária quando outra pessoa é chamada a suceder em lugar do herdeiro em virtude de pré-morte, deserdação ou indignidade. O que está errado nessa questão aí, hein? Ocorre a sucessão por cabeça quando outra pessoa é chamada a suceder no lugar do herdeiro em razão de pré-morte, deserdação ou indignidade? O que está errado, gente? Quando outra pessoa é chamada a suceder uma pessoa já falecida, ou deserdada, ou excluída por indignidade, eu não tenho a sucessão por direito próprio, eu tenho a sucessão por direito de representação. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a pessoa não irá receber por cabeça, e sim por estirpe. Os descendentes daquela pessoa falecida vão receber o que o pai receberia se vivo fosse. Por isso que nessa primeira questão, o X da questão, a única questão correta é a alternativa A. Nessa segunda questão, assinale a opção correta a respeito do direito das sucessões. Bom, a alternativa A dizia: o legatário sucede o autor da herança a título universal. Olha o que eu falei no começo da aula de hoje, hein? Tem que ter a base do direito das sucessões. Sem saber compreender e distinguir a base, que a sucessão pode ser a título universal, a título singular, e o que isso significa, fica complicado fazer qualquer prova. Olha o que diz a questão como uma questão simples. O legatário sucede ao autor da herança a título universal. Resposta não. O legatário sucede ao autor da herança a título singular. Quem sucede a título universal é o herdeiro. Então, primeira questão, questão errada. Nós estamos procurando a questão correta. Bola. Considerada a ordem de vocação hereditária, os irmãos do falecido são herdeiros necessários. E aí, hein? Considerada a ordem de vocação hereditária, os irmãos do falecido são herdeiros necessários? Cuidado, hein, gente? Irmãos são parentes colaterais. Nós falamos que os únicos herdeiros necessários são descendentes, então filho, neto, bisneto, tataraneto, ascendentes, pai, avô, bisavô, tataravô, não importa o grau nessa linha, ou cônjuge. Falou em parentes colaterais, irmãos, tio, sobrinho, tio-avô, sobrinho, neto, primo, o que for, não são herdeiros necessários, são herdeiros facultativos. A alternativa B também está equivocada. Vamos à próxima. C. A pessoa jurídica detém capacidade testamentária ativa. A gente já falou o que era capacidade testamentária ativa. Vimos que capacidade testamentária ativa é a capacidade de fazer o testamento. Pessoa jurídica faz testamento? Quando é que a pessoa jurídica morre, meus amigos? Não, está para existir esse dia, né? A pessoa jurídica pode falir, pode ser dissolvida, pode ser extinta, mas não existe morte de pessoa jurídica. Então, cuidado. Pessoas jurídicas não podem deixar herança, podem eventualmente receber. Uma pessoa vai lá, é muito comum, aliás, antigamente era muito comum, sabe o quê? Em cidade de São Paulo e outras cidades, a pessoa falecia e deixava uma parte dos seus bens para uma instituição de caridade. Era muito comum em São Paulo a pessoa falecer e deixar uns bens, quando pessoas que tinham um vasto patrimônio, patrimônio realmente considerável, deixavam boa parte do seu patrimônio para a Santa Casa de São Paulo. A pessoa jurídica pode receber por força de testamento, mas não pode deixar por força de testamento. A pessoa jurídica não morre, ok? Fazer um testamento é um ato exclusivo dos seres humanos. Fácil. Vamos para a última alternativa? E a última alternativa, codicilo é ato jurídico unilateral de última vontade, escrito pelo qual o autor da herança pode dispor sobre o seu enterro. Essa daí é o X da questão. Pode assinalar na tua prova, a alternativa aí, ó, no teu material, a alternativa D é a questão correta. Codicilo é como se fosse um testamento mais simples. Posso dispor de bens de pequena monta, de pequeno valor, bens pessoais, utensílios, como também a respeito do meu velório, como quero que seja feito o meu enterro quando eu falecer. Ok? Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Chegamos ao fim de mais um programa Prova Final, sempre deixando o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br, bem como convite para que vocês acessem o site da rede LFG, www.lfg.com.br. Meus amigos, até uma próxima.